texto de hoje é Mateus 5:3. Mateus 5:3, que diz: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Amém. Eu escolhi como título do sermão de hoje qual é seu índice de Engel espiritual. Já ouviram falar sobre este índice de Engel? Então vou primeiro explicar do que se trata para dar continuidade ao sermão de hoje. Índice de Engel é aquele índice que mostra a proporção da renda de uma pessoa que é gasta com alimentação. Tá? E o nome vem do próprio economista alemão chamado Ernst Engel. E segundo ele, quanto mais alto o índice, mais pobre é a família ou a pessoa, pois essa pessoa gastaria uma maior parte da renda apenas com alimentação. E quanto mais baixo, mais rica é a pessoa, porque ele gasta pouco com alimentação. E com o que sobrar, essa pessoa vai investir, vai curtir sua vida cultural, lazer, esporte e assim por diante. Portanto, pobre tem índice de Engel alto. Ele gasta muito da sua renda com alimentação. Vamos dar um exemplo para entender melhor. Suponha que um homem rico, ele ganhe mensalmente, sei lá, chutou um valor, R$100. Tá? Esse é o salário dele, mensal. E um pobre ganha apenas, digamos, R$7 por mês. E os dois gastariam mais ou menos R$5 por mês com a alimentação. Claro que o rico gastaria mais, mas mesmo que seja rico, ele não vai fazer 5, 6, 10 refeições por dia, né? Então vamos supor que ambos, os dois, gastem R$5 por mês com alimentação. Então 5 representa para 100, 5%. Então o rico tem o índice de Engel 5%, que é baixo. O pobre teria quase 70%. Então, o rico só gasta 5% da sua renda mensal com alimentação. 95% ele investe, ele se diverte, né? Educa seus filhos nas melhores escolas da cidade e assim por diante. Pobre não, tudo que ele ganha, ele praticamente gasta com alimentação. Apesar que seu índice de Engel é bem alto. E segundo economistas, aquele que apresentar índice Engel abaixo de 25% é considerado rico, e aquele que apresenta acima de 70% é considerado pobre. Muito bom. Então, o convite que eu gostaria de fazer hoje aos irmãos é aplicar esse conceito na nossa área espiritual, no nosso plano espiritual. Então, o que seria índice de Engel espiritual? Seria a proporção, a porcentagem da sua renda, dos seus recursos que você investiria para comer o alimento espiritual, que é a palavra de Deus. Quanto de recursos que Deus te deu, você gasta para obter o alimento espiritual, que é a palavra de Deus. O texto de hoje diz: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino de Deus. Pobre em espírito. O que isso significa? Gente, pobre é aquela pessoa que sempre tem fome e sede. Então, pobre em espírito, em simples palavras, é aquela pessoa que tem fome e sede de coisas espirituais. Como corça sedenta que busca água, é aquela pessoa que sente fome, sede de Deus, da palavra de Deus, da graça de Deus,
alimento que vai enriquecer a sua espiritualidade. É aquela pessoa que gasta, investe uma boa parte dos recursos, tempo, dinheiro, energia, para obter o alimento espiritual, que vai enriquecer sua espiritualidade. Ao contrário, pessoa rica em espírito seria aquela pessoa que se considera, na verdade não é, mas que se considera rica, e é uma pessoa que não tem muito interesse nas coisas espirituais, uma pessoa que facilmente se satisfaz sem Deus. Uma pessoa que gastaria uma boa parte de sua receita, renda, recursos para atividades culturais, esportivas, lazer, investimento, menos para coisas espirituais, menos para alimentar-se da palavra de Deus. E assim como aqueles membros da igreja em Laodiceia, a Bíblia disse, no Apocalipse, diz que eles se consideravam ricos, satisfeitos, que eles não sentiam falta de nada, quando na verdade não é. Eles se iludem, achando que são ricos. Claro que a nossa espiritualidade não é satisfeita apenas lendo a Bíblia. É importante que a gente pratique o que nós lemos, igual a bateria do carro. A bateria do carro ela é carregada quando o carro entra em movimento. Da mesma forma, a nossa espiritualidade é carregada quando nós movimentamos, digamos assim, a palavra que nós acabamos de adquirir, comer. Eu não estou negando a necessidade de lazer, a necessidade de investir dinheiro e tempo nas atividades culturais, esportivas, para cuidar da nossa saúde, ter certa pausa, descanso, ao longo da jornada de trabalho. Tudo isso é importante, mas não é mais importante do que coisas espirituais. De modo que Mateus 6,33, um versículo muito conhecido por nós: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça. Atente à frase em primeiro lugar, prioritariamente. É importante que a gente dedique maior tempo, a maior parte dos recursos para o reino de Deus e na realização da justiça. É bom você trabalhar para ganhar mais dinheiro, que vai certamente ele trará mais conforto na vida. É bom você praticar esporte para manter sua saúde em bom estado. É bom você também ter momentos de lazer com a família e tudo mais, porque isso também é importante para a nossa saúde mental e emocional. Mas faça tudo isso depois de você ter buscado o reino de Deus e a sua justiça. Esta é a ordem, esta é a prioridade que Deus estabeleceu. E na medida em que você e eu obedeçamos essa ordem, essa prioridade, Deus prometeu que as demais coisas serão acrescentadas em nossas vidas. Portanto, a pergunta que eu faço hoje para você, irmão e a irmã, é a seguinte: quanto de recursos que Deus te deu, você gasta ou você investe para comer alimento espiritual, que é a palavra de Deus? Quanto que você gasta e investe nas coisas espirituais, que certamente vão enriquecer a sua espiritualidade, o seu ser interior? Mas antes de responder essa pergunta, eu gostaria de lançar uma pergunta até que é mais básica do que a primeira. Existe algum índice de Engel espiritual ideal? Bom, ideal seria 100%. Quer dizer, você dedicaria a sua vida 100%. A totalidade do seu ser entregue a Deus.
Por exemplo, Romanos 12:1 traz um versículo que diz: ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O que isso significa? Entregar tudo a Deus, 100%. Índice de Engel espiritual, 100%. Existe outra palavra, 1 Coríntios, assim que quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, tudo que você faça na vida, cotidiano, dia a dia, é para ser entregue totalmente a Deus. Você e eu entendemos perfeitamente o que significa entregar-se totalmente a Deus. É entregar o controle de sua vida a Deus. Nós sabemos disso. E enquanto a gente canta louvor, né, a gente também confessa essa nossa fé. Né? Eu me entrego ao Senhor, a minha vida é sua, Deus é tudo para mim. Né? Mas em termos pragmáticos, essa exigência é um pouco ambígua, é pouco clara, é meio vaga. Porque se você resolve entregar 100% de sua existência a Deus, em primeiro lugar você tem que vender a casa onde você mora. Você tem que vender seu carro. Você tem que zerar saldo na sua conta bancária e entregar tudo à igreja ou distribuir tudo para aqueles que são mais necessitados. Isso seria uma pessoa com índice espiritual 100%. Tempo também é recurso que Deus nos deu, então você tem que dedicar 24 horas do dia tão somente para coisas espirituais. Não sobra tempo nem para cuidar da sua saúde, exercício, nem pensar. Lazer, nem pensar. Você tem que vir aqui na igreja e ficar lendo a Bíblia 24 horas por dia. Isso seria índice Engel espiritual 100%. Então, quem que vai cuidar das crianças? Quem que vai nos sustentar? Existe um outro versículo no Velho Testamento. O felizardo, o homem abençoado, é aquele que tem sua satisfação na lei do Senhor. E nessa lei medita dia e noite. Há um grupo dentro do judaísmo que levou esse versículo pé da letra, literalmente. É o grupo chamado Haredim. Muito frequentemente você encontra esse grupo religioso aqui no Bom Retiro. Haredim, em hebraico, significa aqueles que são tementes a Deus. O que esse grupo representa dentro do judaísmo? É o grupo mais conservador, é um ultra tradicionalista no judaísmo. E o que esse grupo faz? Só lê a Bíblia. Não a Bíblia inteira, só o Pentateuco, os primeiros 5 livros de Moisés, que ele chama de Torá. E Talmud, é outro livro que tem um monte de regras e histórias. Eles ficam o dia inteiro lendo, meditando, estudando e discutindo entre eles. Eles não têm outra profissão secular. Se dedicam integralmente ao estudo da palavra de Deus. Eles não pagam impostos. Eles não prestam serviço militar. O que está gerando um conflito social muito grande com outros judeus que não são haredim. Porque eles protestam. Olha, a gente trabalha, a gente presta serviço militar, a gente paga imposto. E vocês? Não fazem nada, só ficam lendo livro, não pagam impostos, são isentos de prestar serviço militar e vivem à custa do subsídio do governo. Parasitas. No Novo Testamento, havia um grupo de crentes na cidade de Tessalônica que, sob pretexto de esperar a segunda vinda do Senhor, eles deixaram de trabalhar.
ficaram preguiçosos. E quando o homem não trabalha, ele só fica dando trabalho para os outros. Então, eles viviam à custa do trabalho dos outros. Quando o apóstolo Paulo percebeu isso, ele deu uma dura repreensão. O que ele falou? Se não quiser trabalhar, não coma. Portanto, querer atingir 100% em termos de índice de Engel espiritual é algo inviável, não bate com a nossa realidade. Tá? Claro que na vida real, os clérigos, né, então, pastores, os líderes espirituais, eles sim dedicam mais tempo do que leigos, né, para a leitura bíblica, para a meditação e tudo mais. Né. Eu, como pastor, né, eu tenho como uma das minhas funções pregar sermão, ensinar a palavra de Deus aos irmãos, de tal forma que, claro que eu dedico mais tempo do que vocês, né, para ler a Bíblia, para meditar nela, né, para estudar, mais tempo para oração, visitação de pessoas doentes ou que encontram alguns problemas na vida, né. Mas isso não significa que eu gasto 24 horas do dia tão somente para coisas espirituais. Eu não faço isso. Eu tenho também meu tempo de lazer, eu também curto, de vez em quando, um bom filme. Missão Impossível, eu fui assistir com meus filhos. Né. Eu pratico caminhada quando posso, né, 1 hora por dia, junto com a minha esposa, pelo Parque de Ibirapuera e assim por diante. Nosso Deus, irmãos, para falar assim, francamente, desculpe a expressão, nosso Deus não é um Deus tapado. Nosso Deus conhece muito bem nossas realidades e nossas limitações. Não é um Deus que faz uma exigência inviável. Voltando novamente em Mateus 6,33. Opa, não está pegando. Não está funcionando mais aqui. Você pode apertar aí, por favor? Mais uma vez diz, busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. A Bíblia nunca diz, busque, pois, somente o reino de Deus e a justiça. A Bíblia nunca falou isso. É questão de prioridade. Então Jesus recomendou, prioritariamente, busquem o reino de Deus e a sua justiça. Depois, vocês estão livres para fazer o que vocês quiserem, com recursos que eu lhes dou. Então vamos tentar responder a pergunta. Existe algum índice de Engel espiritual ideal? Qual seria? 50%? 60%? 70%? Qual seria? Graças ao Senhor Jesus Cristo, graças ao nosso bondoso Deus, a própria Bíblia já estabeleceu esse índice. Aleluia para isso. Né? A Deus por causa disso. E o dízimo. No mínimo, é para você dedicar 1/10 de seus recursos materiais. É para você dedicar, no mínimo, 1/10 do tempo para o reino de Deus e para a sua justiça. Por que Deus estabeleceu essa proporção? Porque Ele achou que era razoável, que a gente conseguiria observar esse mandamento dele sem grande carga sobre os ombros, que não seria um fardo muito pesado para carregar. 1/10, 10%. Deus mencionou expressamente esse valor no livro de Malaquias. Nosso problema
foi resolvido. O dízimo, ou essa proporção, 1/10, não é algo que nos oprime, não é algo que aperta seu pescoço, ao contrário, é uma proporção que nos liberta. Deus nunca vai exigir de você: entregue tudo que você tem para mim, agora, já. Portanto, 30%, 40%, 50%, deixa essa porcentagem para nós, clérigos, para pastores, para nossos líderes espirituais. Para você que é um membro leigo, eu creio que 10% já é suficiente para manter sua espiritualidade em bom estado. O problema é que há muita gente entre nós que nem isso faz. Nem isso faz. Tem muita gente entre nós que não abre a Bíblia nem sequer uma vez por semana. Eu não vou perguntar. Gasta dinheiro, tempo com atividades esportivas, culturais, comerciais, cuida da beleza física, cuida da saúde, gasta tudo recurso nessas coisas. Para esporte, acorda bem cedinho de manhã. Para oração matinal. Você sabe que nós temos oração matinal aqui? De terça a sexta-feira, às 6 horas, naquele prédio onde mocidades se reúnem. Está aqui na igreja há mais de 10, 20, 30 anos, mas nunca participou da oração matinal, nunca teve a curiosidade de saber o que eles fazem nesse horário, reunidos na igreja. Mas para praticar esporte, nossa, 4, 5 horas numa boa, com aquela disposição. Irmão, nós somos mordomos, nós somos administradores, nós somos gerentes dos recursos de Deus. Aqueles recursos que Deus nos delegou, deixa com a gente para cuidar. Certamente, quando Jesus vier novamente, ele vai cobrar da gente. Vai perguntar para você: ô irmão, onde você gastou tudo que eu te dei? Em que você investiu tudo que eu te dei? Ele vai cobrar de você. Porque 1 Pedro diz o seguinte: sirvam uns aos outros como bons administradores ou mordomos dos diferentes dons que receberam de Deus. Tudo que você recebeu é graça de Deus, é dom de Deus, foi dado de graça para você. Mas não para você consumir, mas é para você administrar, para servir uns aos outros. Então eu pergunto para você: você é consumidor que consome bênção de Deus ou é mordomo que administra as bênçãos de Deus? Vamos fazer alguns cálculos. Tirando o tempo que você dedica para atividades regulares, para atender, sei lá, necessidades fisiológicas do cotidiano, tipo dormir, fazer refeições por dia, TV por dia, e essas e outras coisas. Quanto tempo que sobra para nós? Sei lá, umas 10 horas por dia. Né? Então, dessas 10 horas por dia, 10% seria 1 hora. Então, o desafio que eu faço para os irmãos hoje é dedicar em média, né? Sei lá, 50 minutos, 60 minutos do dia para coisas espirituais. Para aumentar nosso índice de Engel espiritual. É para você abrir a Bíblia e ler. É para você praticar boas obras. E se preocupar com o bem-estar, não somente seu, mas com os outros, dos outros. Quantos anos você frequenta esta igreja? 20 anos, 30 anos, 10 anos? Sei lá.
Mas tem entre nós irmãos que nunca participaram de nenhum estudo bíblico, porque não estão interessados em saber a palavra de Deus. Nunca participaram de algum seminário, sei lá, de cura interna, sei lá. A gente vai ter um retiro, não vai? De 111 agora. Quantos casais inscritos até agora? Já tem 40 casais, mas tem casais aqui que nunca participaram de um retiro como esse. É muito bom, gente, muito bom. Parabéns àqueles que estão participando das fazendas, porque no mínimo você está dedicando 2 ou 3 horas da semana para algo que é espiritual. Parabéns. Agora, você nunca se interessou em participar desses encontros semanais que estão acontecendo? Por favor, gente. Precisa aumentar seu índice de engue espiritual, que está muito baixo. Só tomar um cuidado. Não é porque você dedicou 24 horas do seu dia para a leitura bíblica. Eu fiz jejum de, sei lá, 2, 3 dias. Isso não lhe dá o direito de você se comparar com os outros e se achar superior espiritualmente. Que nem fariseus, né? Olha, eu sou muito mais santo do que esse cobrador de impostos, porque eu faço oferta, eu faço jejum 1 vez por semana. Esse tipo de comparação, esse tipo de arrogância espiritual é proibida. Portanto, o importante não é bem quantidade, né? Para falar a verdade. Mas em que, em primeiro lugar, você está investindo uma boa parte dos recursos que você tem à sua disposição. Jesus uma vez disse o seguinte: pois onde estiver seu tesouro, aí também está o seu coração. O que isso significa? A forma como você usa seus recursos reflete a direção do seu coração. Onde você investe seu dinheiro, mostra claramente com o que você se importa. Às vezes, a confissão de fé que o nosso bolso faz é muito mais fidedigna do que a confissão de fé que a nossa boca faz. Onde você investiu seu dinheiro, onde você investiu seu tempo, reflete muito mais fidedignamente a sua fé. A consistência entre o que você diz e o que você faz. Efésios 5 diz o seguinte: tenham cuidado com a sua maneira de viver, como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade. O que significa aproveitar ao máximo cada oportunidade? Aproveitar o tempo limitado que nós temos, né, para as coisas de Deus. Vou dar um exemplo do que significa aproveitar ao máximo cada oportunidade. Você é um trabalhador, trabalha, né, numa empresa e ganhou, sei lá, 3, 4 dias de férias, folga. Opa, eu tenho que aproveitar bem essa oportunidade, né? Aí você começa a fazer o itinerário da viagem, né, a agenda, né? E para aproveitar ao máximo esses 3, 4 dias que você tem à sua disposição, você começa a encher sua agenda com atividades desde de manhã cedo até altas horas da noite. O que comer, o que fazer, né? Onde visitar, com que se encontrar, né? Isso é aproveitar ao máximo cada oportunidade. Deus enviou você e eu aqui. E nosso tempo aqui é muito limitado, irmão. Olha, o ministério em português, o primeiro culto em português aqui na nossa igreja Ianá começou uns 27 anos atrás. Eu era muito mais jovem do que agora. E os irmãos que estavam naquela época, estou vendo aqui, já estão quarentões e cinquentões. O tempo passa muito rápido, gente. O tempo voa.
Por isso, aquele que é pobre em espírito, ele tenta tirar o máximo proveito de cada oportunidade, do tempo que Deus lhe conferiu e lhe delegou. Eu não estou dizendo para você encher a sua agenda do dia só com coisas espirituais. Mas se você puder acrescentar, sei lá, 1%, 2%, né, um pouco mais do que você já vinha fazendo, investindo seu tempo, seu dinheiro, né, nas coisas espirituais, isso já seria suficiente. Enquanto é jovem, irmão, enquanto é jovem, dedique seu tempo, dedique sua energia, dedique sua saúde, dedique seus recursos materiais para coisas espirituais, para coisas que têm tudo a ver com o reino de Deus. É um pequeno testemunho, né? Uma vez um pastor titular de uma mega igreja lá na Coreia, Seul, chamada Somankyoe, Igreja de Esperança, né? Hoje ele está aposentado, né? Mas ele visitou o campo missionário onde eu e minha esposa estávamos atuando, lá em Teresina, Piauí, como médicos missionários. Na época nós tínhamos 30 e poucos anos, ainda jovens, né? E ainda me lembro o que aquele pastor falou para nós dois. Ele falou assim: olha, é bom ver jovens se dedicando à obra missionária enquanto, né, estão com energia, com força. Porque Deus, Ele também prefere maracujá fresca a maracujá de gaveta, enrugada. Meu pai sempre me dizia: Jairo, há tempo para estudar. Isso não é verdade? Eclesiastes também diz, né? Há tempo para tudo. Irmãos, não pense que você será jovem eternamente. Chegará tempo em que, por mais que você queira ler a Bíblia, você não vai conseguir, porque os olhos ficam enfraquecidos. Seus ouvidos, por mais que queiram ouvir, não vai conseguir ouvir, porque também ficam ruins. Portanto, procurem ler a Bíblia enquanto podem. Procurem ouvir o sermão enquanto podem. Chegará tempo em que você perderá controle sobre seus corpos, sobre seus braços, sobre suas pernas. Portanto, sirvam agora. Chegará tempo em que, por mais que você queira ajudar aquelas pessoas mais necessitadas, você não terá condição. Portanto, ajude agora, enquanto você tem um pouquinho de dinheiro em sobra, ou de sobra. Eclesiastes 12 diz o seguinte: lembrem-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis. Irmãos, dias difíceis, a velhice, também um dia baterá na porta de sua vida. Portanto, enquanto você é jovem, dedique sua juventude a Deus. Mês passado, eu fui à Coreia do Sul, Seul, porque havia uma conferência de pastores, né? E a igreja que sediou essa conferência, e nessa igreja que sediou a conferência, eu me encontrei, para minha surpresa, alguns diáconos e diaconisas que frequentavam essa igreja, que emigraram de volta para a Coreia do Sul, né? Ficaram tão contentes em me encontrar, né? Aí a gente marcou um almoço e a gente, né, ficou conversando e tal. E uma das diaconisas, que acabaram de completar 70 anos de idade, e ela diz o seguinte para mim: pastor Jairo, puxa, aquela época em que eu frequentei a igreja Yaná, nossa, era uma época maravilhosa para mim. Na época, eu não percebi isso, mas hoje eu sei que foi era a era áurea
da minha vida. Eu devia ter trabalhado mais. Eu devia ter servido mais à igreja. E seus olhos ficaram cheios de lágrimas. E ao ouvir essa confissão dela, meu coração também se apertou. Eu fiquei tocado. Daí eu me lembrei o que Jesus, após a ressurreição, falou para o jovem discípulo Pedro, após terem terminado o café da manhã à beira da praia do mar Galileia. Jesus falou 3 vezes: você me ama? Então cuide do meu rebanho. E depois de ter falado isso, Jesus disse para o jovem Pedro o seguinte: cuide das minhas ovelhas. Em verdade, eu lhe digo que quando você era mais jovem, se vestia e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outras pessoas o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Velhice vai chegar para vocês também. Não pense que você é exceção. Vai chegar. É questão de tempo, é mais cedo ou mais tarde. Quando a velhice chegar e você se tornar uma pessoa impotente, sem força, você nem vai conseguir se vestir sozinho. Você precisa estender seus braços e alguém vai vestir você. E alguém vai levar você para onde você não quer ir. Onde seria esse lugar? Hospital, gente. Por isso eu tomei uma decisão. Antes que dias difíceis, a velhice chegar, eu farei hoje o que eu puder fazer hoje. Enquanto Deus me dê força, eu farei o que eu posso fazer hoje. Não vou deixar para amanhã ou depois. Espero que você, irmão, também tome essa decisão. Enquanto você ainda tem firmeza nas suas pernas, enquanto você ainda consegue andar com suas duas próprias pernas, não use sua força em outras coisas fúteis, mas use sua força para o reino de Deus e para a realização de sua justiça. Eu quero encerrar fazendo a pergunta que o título do sermão dessa manhã: qual é seu índice de Engel espiritual hoje? Eu acredito que você tem feito um bom trabalho até agora. Tá? Mas eu convido ou desafio você que a partir de hoje procure aumentar um pouco mais. Só um pouco mais. Não estou exigindo 20, 30, 40% de índice. Só um pouco mais. Você está 5, aumenta para o 6. Se está 7, aumenta para o 8. Se está 9, aumenta para 10. Aleluia. Se quiser mais que 10, fique à vontade. Sejamos mordomos, administradores das bênçãos de Deus, não meros consumidores das mesmas. Curve a sua cabeça, irmão. Vamos orar? Senhor Deus, a palavra foi proferida, tanto eu que preguei o sermão, quanto os irmãos que acabaram de ouvir a sua palavra, sejam tocados pelo Espírito Santo. E que nós possamos dedicar um pouco mais de nosso tempo, um pouco mais de nossos recursos materiais, um pouco mais de nossa energia para o reino de Deus, para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso eu oro neste momento que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e grande amor do nosso Deus Pai, a comunhão do Santo Espírito, estejam atuando sobre nós agora e para sempre. Amém?